الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم إخوتي الكرام بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos hoje para partilhar mais um tema, mais uma matemática da nossa ciência alcorânica e do nosso Din al-Islam. E a temática que hoje trazemos é, no entanto, a defesa do Sagrado Alcorão dos orientalistas e dos inimigos. Este tema enquadra-se ou motiva-nos a trazer este tema pelos últimos acontecimentos que nós acompanhamos a nível do mundo, ou seja, foram assuntos que marcaram a atualidade, isto no contexto ou na arena internacional, onde na Suécia, no mês antepassado, alguns, ou seja, um indivíduo, rasgou o nosso livro sagrado Alcorão e ainda queimou. Ciclicamente, esses atos acontecem ou aconteceram e voltou a acontecer na Dinamarca, onde um ato igual aconteceu. Mais do que isso, a terceira motivação é que na África, ou seja, na Nigéria, um cantor foi fazer o seu videoclipe na mesquita. Então, esta é a motivação que nos leva, ou seja, é o motivo que nos leva a trazer este tema para podermos juntos refletirmos, não porque eu vou trazer palestra ou uma aula aqui, mas sim é para levantarmos algumas questões em que cada um de nós irá sair com a sua respectiva resposta. Mais do que isso, motiva-nos ainda a trazermos esta temática, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Acaso vocês não ponderam, vocês não refletem sobre o Corão? ولو كان من عند غير الله, se este Corão não pertencesse a Allah subhanahu wa ta'ala, não fosse da autoria de Allah subhanahu wa ta'ala, vocês encontrariam divergências enormes no Corão. Mais do que isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Se vocês tiverem dúvida naquilo que nós revelamos para o nosso servo, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então tragam um capítulo idêntico de um dos capítulos do Corão. E nenhum humano conseguiu fazer isto. Então, é nesta tentativa, meus caros irmãos e minhas irmãs, que nós estamos a trazer esta temática, na qual vamos trazer 6 elementos que é para nós podermos perceber, defendendo o Sagrado Alcorão dos orientalistas e dos inimigos. Esses 6 pontos, o primeiro tem a ver com, primeiro, os motivos que levam as pessoas a atacarem o Corão. Este é o primeiro ponto que nós vamos abordar. O segundo ponto, o combate ao Alcorão na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo ponto. E o terceiro, o combate alcorânico, ou seja, depois da era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos 2 eras. A era das civilizações, ou seja, das cruzadas, e também vamos falar do combate do Alcorão na nossa era. O quinto ponto, ou o quarto ponto que nós vamos trazer, meus caros irmãos, é o Alcorão como livro universal. E o quinto ponto que nós vamos trazer
é a proteção do sagrado Alcorão. A promessa de Allah subhanahu wa ta'ala para a proteção do Corão. E no fim vamos trazer uma questão que tem a ver com o nosso comportamento quando deparamos-nos com esses atos de queima, ou seja, que desabonam com aquilo que são orientações do Corão. Antes de entrarmos nesses 6 pontos, meus caros irmãos, é necessário percebermos o próprio tema. Por isso os professores dizem, perceber uma questão é sinônimo de você, ou seja, perceber uma questão é resposta em 50% desta questão. Então, o nosso tema, defendendo o sagrado Alcorão dos orientalistas e dos inimigos. A palavra defesa nós conhecemos, Alcorão nós conhecemos, mas quero aqui explicar de forma rápida o termo que nós temos aqui, este conceito orientalista. Orientalista, para a terminologia islâmica, diz-se aquelas pessoas, não porque são do Oriente, a qualquer indivíduo que estuda o Islã, a qualquer indivíduo que investiga o Alcorão com o intuito de combater a nossa religião. Esse é orientalista. E hoje existem tantas pessoas em grandes universidades islâmicas que estudam o Islã para o combater, que estudam o Alcorão para o combater. Este é orientalista. Bom, inimigo nós conhecemos que é aquela pessoa que não comunga com nossos interesses e nossos objetivos. Então, é nesta base que nós vamos trazer a defesa do Alcorão dos orientalistas. Orientalistas são esses que nós já explicamos aqui. O primeiro ponto é quais os motivos que levam com que as pessoas atacam o Corão. Esta guerra, meus caros irmãos, não começou hoje. Esta guerra que nós estamos a assistir hoje, que está a evoluir nos nossos dias, não começou hoje. É uma guerra muito antiga. Mas as pessoas tentam atacar o Corão por 3 motivos. E esses motivos já aconteceram na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O primeiro está na questão da crença. O segundo lugar está na questão da expansão da religião islâmica. E o terceiro está na pujança econômica e intelectual no mundo árabe islâmico. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu o livro Al-Qur'an na Península Arábica, aonde numa altura em que se esperava um profeta e não se sabia em que nação viria o profeta. Não se sabia em que local viria o profeta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio na Península Arábica, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a mensagem divina. A guerra começa aí. Por que não foi daquela tribo? Por que não foi daquela região? Por que não foi daquele, etc, etc. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recebe o livro, traz uma orientação clara de deixarem, de adorarem os vossos ídolos que vocês próprios fabricaram para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns concordaram e outros não concordaram. Este é o motivo que leva com que as pessoas atacam o Corão, questão da crença. O segundo motivo é a expansão da nossa religião, em que desde o surgimento, ou desde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, a religião islâmica é a que mais se expande no mundo. E o terceiro motivo não vamos entrar tanto, que é uma razão econômica e razão mesmo científica, pois o mundo hoje está numa competição científica. Mas quero entrar, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe o Corão, ele teve um ataque direto dos seus próprios, digamos, irmãos da mesma tribo. Digamos, teve
ataque dos próprios quraishitas, dos próprios árabes. Mas será que conseguiram? O que é que resultou nos ataques que eles perpetuaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhes, desafiou-lhes em 4 fases, dizendo que vocês estão a combater Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque não aceitam o Coran. Então, se não aceitam o Coran, então tragam pelo menos um aya. E não conseguiram trazer simplesmente um aya. Aliás, começou o desafio com 10 capítulos. Não conseguiram. Allah subhanahu wa ta'ala disse, se vocês não acreditam no livro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na qual nós lhe revelamos, tragam simplesmente um sura. E não conseguiram. Allah subhanahu wa ta'ala desafiou-lhes, dizendo, não conseguiram trazer 10 capítulos, um simples sura, então tragam pelo menos um aya. E não conseguiram. Foi daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. Se vocês têm dúvida naquilo que nós revelamos para o nosso servo, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Tragam um capítulo idêntico, só um só, de tantos que existem no Corão. E não conseguiram trazer. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, neste debate, vem fechando dizendo, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Se os genes, assim como os humanos, se unirem para trazer um Corão idêntico, jamais eles iriam trazer porque não têm capacidade nenhuma. Então, esses desafios que foram colocados aos humanos no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não conseguiram, ainda os tempos que vieram tentaram fazer, também não conseguiram, que foram as civilizações que seguiram, não conseguiram fazer. Mesmo na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os árabes se uniram para combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para fazer-lhe parar com a propagação da mensagem divina, eles contrataram, ou seja, decidiram que podiam enviar Walid bin Mughira, um dos influentes na sociedade árabe na altura, que era para, no entanto, combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em deixar de divulgar a mensagem alcorânica. Walid bin Mughira, que era linguista e entendedor da língua árabe, pessoa influente, foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontrou a ler versículos do Corão. E Walid bin Mughira parou para escutar as palavras do Corão. E ele próprio ficou perplexo. A pessoa foi com a intenção de combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chegou lá, ao escutar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ler, ele parou, ficou perplexo, começou a refletir e no fim disse, innahu la halawa. Na verdade, as palavras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a ler, que eu vim aqui para o combater, são palavras doces. Wa innahu la talawa, wa innahu laysa bisihr, wa innahu ya'lu wa la yu'la alayh. E as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a ler não são palavras de feitiçaria como nós pensamos. São palavras que vêm de uma superpotência que não é potência humana. E disse, wa innahu ya'lu. E essas palavras são superiores, wa la ya'lu alayh, ou wa la yu'la alayh. E nada vai superar as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a ler. Então, meus caros irmãos, o ataque e combate ao Corão, ele começou na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com esses 4 desafios que eles nos responderam. Ora, depois daí, vem a era das civilizações, as cruzadas, a era dos califados, etc, etc. O mesmo aconteceu, particularmente na civilização grega, particularmente no desenvolvimento das filosofias.
mas não conseguiram. Eu pergunto, será que esses ataques que começaram na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vieram nas grandes civilizações, é hoje que não vão acontecer? Sim, vão acontecer, mas o rosto já é diferente. Ali, naquela altura, eles combatiam de uma outra forma, mas hoje o combate é de outra forma. E este combate, meus caros irmãos, vai acontecer até o dia de Qiyamat. Hoje, o combate e ataque ao Islã, assim como do Corão, ele continua e vai continuar, mas vai mudar de cara e de rosto. Vai trazer outra dinâmica, que são essas dinâmicas que nós assistimos nos dias passados. Por que isto? Isto mostra a veracidade do Corão, por um lado, e mostra a incapacidade humana, por outro lado. Quer dizer, você quer combater o invencível, que é o Corão, o que não é possível. Mas este combate, meus caros irmãos, que nós já falamos que um dos motivos é a questão da crença. O outro motivo é a questão da expansão da religião islâmica. O terceiro motivo é a questão da pujança econômica e intelectual dos muçulmanos. Nós podemos aliar que hoje o combate ao nosso sagrado Corão, assim como ao nosso Din al-Islam, tem a ver particularmente com a questão da expansão islâmica, assim como o desenvolvimento econômico e intelectual, onde todas as descobertas científicas que são descobertas agora estão evidenciadas no Corão. Nada hoje é descoberto, nada hoje é descoberto em grandes universidades que não tenha a sua base no Corão. Mas nós, como aqueles muçulmanos cumpridores das leis do Islã, os praticantes do Salat, não percebemos que no Corão tem ciência. Simplesmente pensamos que o Corão é livro de adoração. Não pensamos e não percebemos que o Corão é livro de comércio. Não percebemos que o Corão é livro que me guia. Não percebemos que o Corão é livro de direito. Não percebemos que o Corão é livro de meteorologia. Não percebemos que o Corão é livro de história e de ciência. Mas eles descobriram isso. Estão a tentar, no entanto, desabonar, não respeitar e não reconhecer o Corão, porque quanto mais eles investigam, notam que o Corão, na verdade, é livro de Allah e é livro invencível, por mais que a gente faça o quê? Meus irmãos, a questão, o mundo hoje vive numa competição científica. O mundo hoje, o que domina não é dinheiro. Sim, dinheiro vale, todos nós queremos. Mas dinheiro sem ciência, o mundo não anda. Um ser humano com dinheiro sem ciência, o seu valor é diminuído. Então, o mundo hoje, quando faz toda a descoberta e encontra no Corão, é mais uma razão de não querer ver este livro, porque este livro superou a todos os livros que existiram. Uma descoberta feita nos últimos tempos, onde, engraçadamente, um versículo que nós lemos todos os dias, nossos filhos memorizaram e nós memorizamos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer evidenciar um assunto, traz exemplos palpáveis e tangíveis, dá-nos todas as evidências e traz um exemplo dizendo que Allah não tem vergonha, quando quer evidenciar qualquer assunto no Islã, em trazer assuntos tão ínfimos
Como quem? Como um mosquito. Mas está uma questão científica em que o mundo só veio refletir hoje. Allah disse que não tem vergonha em falar tudo aquilo que deve ser falado no Islã, mesmo que seja no tamanho de um mosquito. E disse ainda, e ainda também não tenho vergonha de falar assuntos islâmicos, como, ou dando exemplo, como um mosquito e acima de algo que está por cima do mosquito. O que é que está por cima do mosquito? Já paramos de refletir isso? Repito, que Allah disse que não tem vergonha quando quer falar de um assunto, quando quer proibir algo, em falar este aspecto, mesmo que seja do tamanho do mosquito e ainda por algo que está por cima do mosquito. É o que é esta coisa? Hoje a ciência, as grandes universidades vieram descobrir que por cima do mosquito tem um inseto que se alimenta ainda do próprio mosquito. E o mosquito se alimenta sugando o sangue do ser humano. Esta evidência está no Corão. Mas a ciência vem descobrir hoje. E quando eles encontram essas evidências, quando descobrem algo, quando viram para um lado, vão ouvir que o Corão já falou isso há mais de 1400 anos. Como é que ficam? Não querem aceitar Allah subhanahu wa ta'ala e seu Corão? Querem mostrar orgulho? O que é que vão fazer? Vão tentar fazer isso que nós estamos a assistir no nosso dia a dia. Meus caros irmãos, este Corão, que eles tentam combater, não vão conseguir combater. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim." Eles tentam apagar o brilho, ou seja, a luz de Allah subhanahu wa ta'ala com as suas próprias bocas. Wallahu yutimmu nurahu. Allah subhanahu wa ta'ala completa o seu brilho e a sua luz, que é o Corão, que é o Islã. Walau kariha al-mushrikun, mesmo que eles não queiram. Então, eles tentam de todas as formas para poder combater o Islã e dos muçulmanos, assim como o nosso guião, que é o Corão, mas isto não vai ter nenhuma vida e nenhum enquadramento. Meus caros irmãos, os colonos, quando vieram e quando colonizaram parte da Ásia, assim como a África, uma das coisas que eles encontraram foi o desenvolvimento islâmico. E a grande luta que eles tiveram e a grande estratégia que eles criaram era combater os muçulmanos do Alcorão. Este foi o desafio que o colono encontrou para acabar com o Islã, seja na África, seja na Ásia, e não conseguiram. Este será o nosso quinto ponto que vamos trazer, que é, no entanto, a proteção do Corão na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: ma min yawmi jum'atin illa wa fihi sa'atin ijaba. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال: واتقوا الله عباد الله. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Meus caros irmãos, o livro, o Sagrado Alcorão, ele não veio simplesmente para os muçulmanos.
O livro sagrado Al-Qur'an não veio unicamente para ser um livro que nós lemos para servir à aceitação dos nossos salates. É esta a razão que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Glorificado e bendito seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que lhe revelou o livro que é o Qur'an. Aquele que revelou o livro, o Qur'an, para o seu servo, para servir do quê? Para servir de advertência para o universo. Esta mensagem, eles perceberam esta mensagem que o Qur'an é para todos nós cumprirmos. E é mais uma razão deles atacarem. Então, daí que percebemos no quarto ponto que o Qur'an não é um livro simplesmente dos muçulmanos, é livro de todos nós. Por quê? Quando encontramos uma evidência científica, essa evidência científica serve para o universo, não serve só para os muçulmanos. Quando encontramos uma orientação da moral, uma orientação de boa conduta, esta é para o universo, não é simplesmente para os muçulmanos. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós não te enviamos tu, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senão uma misericórdia para o universo. O universo não é simplesmente os países islâmicos ou os muçulmanos. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu proteger o seu livro. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o livro e somos os seus responsáveis para a sua proteção. Eu dizia, antes da pausa, que o colono, um dos desafios que ele encontrou nos países que estiveram a colonizar, é que encontrou lá muçulmanos a praticarem a sua religião. E a primeira coisa, aliás, um dos motivos que se leva a se entender que as colonizações era mesmo para devastar, para acabar com a expansão islâmica no mundo, também pode ser teu enquadramento, em que eles encontraram os muçulmanos a praticarem a sua religião e um dos pontos mais principais era acabar com a religião islâmica, com o Qur'an. Conseguiram? Allah disse: Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o livro e somos os seus responsáveis, ou somos os seus protetores. A colônia, ou os colonos, quando entraram na Ásia, assim como na África, o grande motivo, como eu disse, era para acabar com o Qur'an, era para acabar com a religião islâmica e não conseguiram. Por que isso? Porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que nós revelamos o livro e somos os seus responsáveis para a sua proteção. Todos nós recordamos a colônia inglesa na Índia. A Índia continua, ou seja, é uma das referências islâmicas. O colono ou os ingleses, quando estiveram a colonizar a Índia, combatendo o Qur'an e o Islã, dia a dia, noite após noite, um ancião muçulmano, que tivera preso também na altura, ele disse aos colonos ingleses: se vocês quiserem acabar com a religião islâmica ou acabar com o Qur'an, então prendam todos esses miúdos que estão aqui. E se prender, não é prender, matem todos os miúdos que estão aqui, todas as crianças que estão aqui. Assim vocês poderão combater ou então acabar com o Islã e acabar com o Qur'an. E qual é esse colono que vai matar o seu colonado? Se é para colonizar, aliás, ou para dirigir ou liderar uma certa nação, é preciso existir a própria nação. Isto para dizer o quê? O ancião inteligente queria dizer o que com isto? Que este livro
você não vai acabar com o Corão queimando. Você não vai acabar com o Corão rasgando. Porque Allah prometeu, dizendo que nós revelamos o Corão e nós somos seus responsáveis para a sua proteção. E a proteção do Corão passa necessariamente porque nós muçulmanos lemos o Corão todos os dias. Porque nós muçulmanos praticamos o Corão todos os dias. Porque nós muçulmanos decoramos o Corão. Em Moçambique, os tantos séculos que o português esteve em Moçambique, um dos motivos que levou os nossos bisavós e avós, até os nossos pais, a não estudarem, no norte particularmente, é porque, quando fossem nas escolas, obrigavam-os a comer porco, obrigavam a trocar de nome, obrigavam a não fazer salat, obrigavam, no entanto, a acreditar com outras crenças e a esquecer o seu Corão. E isto não aconteceu. Por tantos séculos que eles ficaram em Moçambique e ainda os efeitos árabes e islâmicos continuam naquelas zonas. Isto é, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o Corão e somos seus responsáveis para a sua proteção. Então, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Eles querem apagar o brilho e a luz de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Corão. Mas Allah disse, eu sou responsável de completar esta luz, este brilho, mesmo que eles não queiram. Meus caros irmãos, esta é a proteção do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Diante disto tudo que acontece no mundo, diante disto tudo que são provocações para os muçulmanos, eu quero trazer uma lição e uma mensagem que alguns já me perguntaram. Por que nós não rasgamos também os livros deles? Por que nós também não pisamos os livros deles? E eu aqui respondo dizendo que as lições proféticas e a educação islâmica não é para isto. Enquanto eles fazem isso, nós mantivemos-nos calados, porque a resposta está na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós somos orientados a respeitar os seus livros, em detrimento deles não respeitar o nosso livro. É orientação profética, em que a nossa educação não nos leva ou não nos ensina a desrespeitarmos qualquer religião, particularmente os seus livros sagrados. Porque nós, ou seja, faz parte para nós sermos verdadeiros crentes, acreditarmos naqueles livros. Vejam como é que a coisa é diferente. Mas para terminar, eu quero ir para o último ponto, onde dissemos que queremos responder à questão de como é que nós devemos nos comportar diante desses atos de queima do Corão e desrespeito ao nosso Din al-Islam. Meus caros irmãos, a resposta disto ou desta questão está nas nossas mentes. Mas para tal, eu vou trazer um hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Quem dentre vós ver um mal a ser praticado, que impeça este mal com a sua própria mão. No ato de queima do Corão, nós, como um país não islâmico, não temos este poder de aparecermos para pegarmos alguém que faça ou que queime o Corão com as nossas mãos. E quem não conseguir impedir este mal com as suas próprias mãos, fabilisane, que fale. E aqui eu não vejo nenhum refúgio, ou não vejo alguém a não ter capacidade de impedir este mal quando é praticado, particularmente na queima do Corão. E aqui quero aproveitar também em que, na cidade de Maputo, ou seja, Moçambique, nós conseguimos ver um mal a ser praticado. Conseguimos ver alguém
a ser, no entanto, como é que é aquele termo? A ser coagiçado para passarmos o carro. Se você está a pé, também passar. Você não se preocupar em parar para perceber aquele mal e você impedir com a sua mão ou com a sua língua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fabilisanihi. Então nós não tivemos, no entanto, a capacidade de impedirmos este mal com a nossa própria mão. Fabilisanihi, então que falemos. Então é aqui onde nós queremos aproveitar esta oportunidade para vivamente condenarmos e criticarmos todas aquelas pessoas, particularmente os países, ainda países do primeiro mundo, que pensávamos nós que na era da civilização, que na era da globalização, na era da liberdade, esses males não iam acontecer, mas acontecem e ainda esses países civilizados permitem isso acontecer. Então nós como muçulmanos, usando a nossa língua, condenamos esses atos e criticamos. E nós transmitimos aqui também uma mensagem, que nós como muçulmanos jamais iremos retaliar, rasgando e desombando os seus livros, porque não é nossa educação, não é nossa orientação islâmica. Mas também tem o terceiro ponto, a terceira questão: você não consegue impedir com as suas mãos, não consegue falar, existem os fracos. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, que esta pessoa tenha sentimento no seu coração. Será que nós, quando isso aconteceu, tivemos sentimentos nos nossos corações? São poucos, porque nem todos percebem a importância do Corão. Eu vou vos dizer porquê no fim. Será que tivemos sentimento? Será que fizemos doar para Allah subhanahu wa ta'ala continuar a proteger o seu Corão? Para Allah subhanahu wa ta'ala ter retaliação para aquelas pessoas que estão a queimar o Corão, que estão a dançar nas mesquitas? São poucos que fizeram. Então, o terceiro passo é que você não conseguiu impedir com as suas mãos, você não conseguiu falar, então tenha o sentimento no seu coração. Apesar de que este terceiro ponto, de você ter o sentimento no seu coração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Isto, de ter o sentimento no coração, é para as pessoas que têm um imã fraco. Mas mesmo assim, não vamos deixar, para quem não tiver o primeiro passo, o segundo passo, ter o sentimento no seu coração, e este sentimento, meus caros irmãos, no meu entendimento, ele deve se refletir de alguma forma. Como, por exemplo, ler o Corão, manter o Corão no seu peito, manter o Corão em sua prática, ler o Corão, ensinar os outros, e se você não conseguir fazer, ser um motivo do outro aprender o Corão. Será que fazemos? Hoje, virou moda, nas mesquitas, particularmente esta, que eu estou aqui a falar. O tempo de Maghrib para Inchá, pessoas estão na mesquita a perderem seu tempo envolvidos em fofoca, em conversa, em resgates, ou seja, sim, em resgate sim, e em reflexo, ou por outro lado, em fazer o balanço do dia dentro da mesquita. Mas se você falar com esta pessoa, o Corão não sabe ler. Corão, que é pilar para o seu salat ser aceito, não sabe ler. O outro está ali a fazer uma palestra, a ler, ele está num cantinho a fazer barulho. Quem disse que você não poderia aproveitar este tempo de 1 hora, 1h30, trazer um miúdo ou aproximar alguém para te ensinar o Corão? A mesquita não está para isso. A mesquita não está para fazermos balanço das nossas boladas. Está para ser, é um local, é uma biblioteca, é uma enciclopédia na qual os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devem ser aprendidos. E nós ficamos aí. Jovens, pessoas anciãs, simplesmente a conversar. Será que você faz parte daquelas pessoas que têm sentimento por aquilo que aconteceu, que acontece no mundo,
a respeito do Corão? Não tem. Porque é momento de nós sentarmos, fazermos o halaqa, fazermos sessões, para, no entanto, lermos e aperfeiçoarmos o nosso Corão. Meus caros irmãos, o defeito dos álimos e dos acadêmicos é falar muito. Então, eu não queria, num tema como este, que já estava aqui a explodir, porque o sentimento no nosso coração é demasiado, não quero alongar, mas quero deixar uma promessa que este tema, assim como os outros, iremos desenvolver aqui ou no outro local que formos convidados. Termino com essas palavras, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos conceda a compreensão do Corão, para que sejamos aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, segundo disse, que sou eu que revelei o Corão e sou o seu responsável da sua proteção, que sejamos o motivo desta proteção. Que não sejamos aquelas pessoas que o Corão está simplesmente na sua prateleira. Que não sejamos aquelas pessoas que o Corão só temos ligação com ele quando chega o Ramadã. Que não sejamos aquelas pessoas que, no entanto, só propagamos mensagens que não abonam a nossa religião islâmica. Depois daqui, meus caros irmãos, eu tenho que anunciar que, depois dessa palestra, vamos parar mais uns 2 minutos. A direção tem uma mensagem para transmitir. E depois daí iremos para o salat. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله